A gente vai começar a exibição do Cine Transe com Estação Realengo. É um documentário feito por um jovem cineasta aqui do bairro, o Carlos Maia. E após a exibição, nós vamos fazer uma pequena conversa com o pesquisador de história Zé Café. Encontros como esse são sempre muito bem-vindos, né? Eu fico muito contente de ser convidado porque aqui a Coab, de certa forma, ela tem resistido ao longo do tempo em função dessa experiência. Em direções dinâmicas com motivações muito distintas, né? Às vezes é a bandidagem mesmo que promove a possibilidade de encontro, às vezes é a arte alternativa, às vezes é a militância, né? E, de certa forma, a dinâmica que dá origem à Coab é a dinâmica da reforma urbana e do deslocamento social. Também é uma dinâmica que reuniu pessoas aqui. As pessoas foram retiradas de onde moravam. Essa é a origem da construção desse lugar. É um lugar de isolamento, de certa forma. A gente fala lá no vídeo, no conceito de geografia, de bairro dormitório, era um pouco isso, porque as pessoas tinham que estar aqui, mas precisavam continuar trabalhando lá tão longe. É uma nova perspectiva de ontem, né? Oi? Nova perspectiva de ontem, né? Exatamente. Exatamente. Então, você imagina, as pessoas precisavam acordar muito cedo, muito cedo. Até hoje a gente evoluiu muito pouco em termos de transporte, as pessoas continuam levantando muito cedo para conseguir chegar. Meu pai me conta, por exemplo, que no final dos anos 60, 70, começou a se ocupar efetivamente a Coab, ele levava 3 horas para chegar à Barra. E meu pai é operário, né? Ele precisava estar lá na construção civil, e aí para atingir as regiões mais remotas, que hoje são os principais parques da Coab, de condomínio, etc., você tinha que fazer uma viagem louca, pouco tinha caminho por aqui. Então, o caminho que ele fazia, ele me conta, era ir ao centro da cidade. Hoje ninguém faz isso, né? Mas ele fazia isso, o 391, que é um dos ônibus mais antigos. É o mais antigo. É o mais antigo. E você é morador da Coab hoje? Há quanto tempo? Não, eu sou morador da Coab, eu tenho 39 anos. Eu sou morador da Coab há 39 anos. Eu não morei na Coab em momentos espaçados. Morei 1 ano no alojamento da UFRJ, em 97. No ano de 94 a 95 a 97, eu morei em todos os lugares possíveis. Eu estava no meio da faculdade, do meio para o final, você imagina, graduação, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Eu fiz graduação no sentido, eu botei o pé na estrada mesmo, né? A gente, né, era meio trigo mesmo. Eu morei da Glória, ao Largo Machado, Santa Teresa, morei aqui em Realengo e em outros lugares, morei no 77, 1 ano, numa casa que era minha. E curiosamente acabei voltando para morar no mesmo prédio onde eu nasci, em função inclusive de um processo que tem sido muito comum na Coab. A gente é visível no filme, mas esse momento, essa película de 30 minutos que mais viu, é pouco debatido, que é a superposição de ocupações. A gente vai, a Coab e os espaços habitacionais, eles estão sofrendo um processo de inchaço, né? O que significa isso? As gerações retomam, tem novos filhos, aquela coisa toda, e as pessoas continuam morando nos mesmos espaços. Ou superpovoando os apartamentos, os prédios, ou estendendo as puxadinhas. Eu moro numa puxadinha hoje da Coab. É muito engraçado isso, porque é muito real, porque eu voltei depois quando me casei, voltei para a Coab, em 98, né, efetivamente. E continuei trabalhando, aquela coisa toda. Trabalhando, depois estudando. E as dinâmicas familiares na Coab são muito importantes. As pessoas estão muito ligadas às famílias, né? Acontece conosco também. Eu um exemplo disso. E a Coab, Realengo, de certa forma, há muitos anos atrás, era um lugar relativamente distante. Mas eu digo relativamente distante porque ele não é um lugar
do nada, né? A Coab tem essa marca de ter sido criada como nós precisavam ter vindo para cá. Mas alguns lugares da região da Zona Oeste foram lugares fundados, com uma perspectiva. Realengo era no meio do caminho entre a pradaria de São Cristóvão e a pradaria de Santa Cruz, né? A instância de São Cristóvão e a instância de Santa Cruz. Aqui era o pouso real, o momento de parada. Imagina se pegar uma caravana de cavalos e carroça e marchar de São Cristóvão a Santa Cruz. Não deve ser, né? Eu digo que a gente faz de ônibus e de carro hoje, fica moído, né? E na Avenida Brasil, que é uma pista aberta para isso, você imagina ter que enfrentar isso. Então, um outro indício de que essas regiões também foram fundadas, construídas com um sentido de projeto, é a própria construção de Marechal Hermes, da via férrea, da ocupação do exército, que é muito antiga, por exemplo, determinada, se eu não estou enganado, Marechal Hermes da Fonseca, para aquela região de Marechal Hermes. É um troncamento de Deodoro, que era um troncamento militar importante, porque era um troncamento de chegada. Assim como Marechal também era, pouca gente sabe disso. Marechal era um troncamento importante e Cascadura muito mais importante que Madureira. Era por Cascadura que chegavam os bondes que se deslocavam da região de Engenho, de dentro, Engenho Novo e Piedade, e entravam para a região que a gente chama hoje de Taquara, Campinho, né? Enfim, era por ali também o escoamento da região produtiva. Então, Realengo também é um lugar assim, de muito pasto, de algumas fazendas, não vou dizer muitas, né? Era um lugar muito brejo, é exatamente onde a gente está. Daqui em diante para cá, um brejo muito grande. Então, assim, foi até arriscado construir, esse limite, esse Coab, eixo aqui. A própria Coab. A própria Coab, exatamente. Mas o brejo era pior do campo, né, João? Daqui para lá. Nós aqui, em Realengo, na nossa localidade, que nós estamos hoje fazendo essa grande palestra, segundo pequenos meus conhecimentos, aqui era um brejo, né? Nessa região aqui nossa, aqui era um brejo, de qual foi em 1970 e pouco, 72, e foi criado isso aqui, que aí vieram para cá, a Coab foi feito, os prédios foi feito aqui, a Coab foi feita aqui, não era pessoas que eram os moradores do Caju, que estavam lá naquela época, do Caju e da parte do lado do aeroporto, que eram para ser vindo para cá. Tanto é que naquela época, de qual eu pouco conheço, né, foram invadidos. Aqui foi uma invasão, né, que muitos vieram para cá na invasão, que isso aqui foi uma finalidade feita por uma comunidade que estava carente, né, uma comunidade que estava carente, da parte do Caju, se não me falha a memória, para vir para cá, para essa comunidade, né, essa Coab, né, que nós estamos convivendo hoje, graças a Deus. De qual me orgulho muito de estar aqui com meus filhos, com meus netos, mas foi um sofrimento muito grande, né? E a gente está aqui hoje. A criação, né? De que está aí, um sofrimento de, como ele expressou bem, de passagem, e de muitas coisas, que se a gente for colocar assim, for puxar muitos, trazer os fundamentos, muitas coisas carentes realmente. Mas Realengo em si, dessa parte de cá, da parte da Avenida Brasil para cá, foi uma coisa muito linda. Muito linda, que eu quero dizer o seguinte, linda nos dá o apoio, entendeu? A lindagem que eu estou querendo dizer foi um apoio, de ajudar, ter um ajudamento, olha a expressão, ajudar as pessoas que estavam precisando realmente de uma moradia. No começo, os moradores que vieram da Coab vieram, o Caju, que ele está mencionando, é a favela de Ramos. Tinha uma pressão muito grande nos anos 60 e 50 em função da expansão da favela da Maré, do Complexo da Maré, que fez um caminho interessante. É uma favela que virou bairro, né? E aí, além da favela de Ramos,
A favela da Marquês, que é uma favela que pouca gente conhece, que existia onde é o estacionamento da PUC, ali onde é o planetário, ali, exatamente ali. Tinha uma favela lá? Sim, a favela da Marquês, que tinha saída para Marquês de São Vicente, onde é uma escolinha municipal agora. Ali tinha uma... Isso. Teve processo de remoção lá? Sim, processo de remoção. Muitas pessoas, inclusive o meu pai veio de lá. Eu quase vim de lá, na verdade não estava feito ainda, mas na verdade eu costumo brincar que eu podia ter nascido lá. Tempo depois fui fazer meu doutorado da PUC, engraçado. A gente está vivendo agora no Rio de novo esse processo, né? Sim. De remoção em tudo quanto é lugar. Esse processo de remoção ele é um refluxo, ele precisa ser assim porque o Rio precisa avançar. Na verdade, a gente está passando, esse processo de remoção ele tem tomado formas mais dramáticas, na minha opinião. Por exemplo, dois indicativos. Há 10 anos atrás nós fizemos a Rio 92. Né? E as pessoas 20 foram... anos. 20 anos. Há 20 anos atrás, a Rio 92, as pessoas foram convidadas a participar das atividades e etc e tal. Convidadas a ir ao aterro, por exemplo. Enfim, e daí vários outros desdobramentos. Né? Inclusive a própria estrutura de teatro que a gente tem hoje, um tipo de estrutura de teatro que a gente tem no Rio. E um tipo de mobilização que a gente criou em função disso. 20 anos depois, só acontece essa coisa, 20 anos depois, a gente vai ter a Rio mais 20 e as administrações públicas estão pedindo encarecidamente que a população do Rio saia da cidade, porque a gente não tem condições. Isso é um tipo de deslocamento, de remanejo populacional que precisa ser feito. Na terça-feira de carnaval desse ano, por exemplo, eu fui ao centro do Rio e não havia trens a partir de 7 e pouca, 8 horas da noite. Circulação, quer dizer, numa terça-feira de carnaval, acho que se desfila no sábado, no domingo e na segunda, não é isso? Isso. Como é que se explica, por exemplo, numa terça-feira de carnaval, numa cidade como Rio de Janeiro, e depois eu vim muito espremido no ônibus, e eu, um garotinho de 3 anos, mais a minha esposa, em um carro dobrável, que eu achava que eu ia voltar de trem, com mais conforto, assistindo as pessoas nos blocos, no Engenho de Dentro, no Engenho Novo, no Meia, em Cascadura, em Madureira, em Sampaio, em Marechal. E eu falei assim, mas as pessoas não têm o direito então de se locomover, né? Não é para se locomover. O Rio de Janeiro está enfrentando esse problema. Antes tinha uma questão higienista, uma questão estética, então retira-se o Morro do Castelo, leva-se as pessoas para o canto da região portuária, né? Que hoje é a região da saúde, força-se a questão do Morro da Favela, que a gente chama de Providência hoje, mas os motivos vão variando. É exatamente isso. Fala, bicho, que você queria falar. Voltando um pouco atrás, né, nos comentários que você estava fazendo a respeito do brejo que existia, tem uma coisa que é muito do interesse daqui da população de Realengo, que é a reserva ambiental da Pedra da Água Branca, né? E ali tem uma curiosidade que tem boatos que falam que você como historiador tem mais propriedade para confirmar não, de que ali pertencia a algum antigo engenho e era uma área de reserva de escravos de Cesário, porque o engraçado, se você subir ali, existem pequenas resquícios de construções, né, muito pequenas, que com certeza não eram propriedade de senhores de engenho. E eram áreas íngremes. É muito pouco provável que se plantasse ali, eu não sei arroz, nada vai dar para plantar ali. É verdade isso, que aquilo ali pertencia a algum antigo engenho, foi uma das poucas reservas ambientais que sobraram? Foi na Fazenda dos Baratos. E ali eram áreas de escravo? Era isso? Bom, era difícil existir uma fazenda de uma família com posses no meado do século XIX que não tivesse mas escravo. assim, a própria construção arquitetônica e a área íngreme já corrobora com essa ideia. Eu só queria saber se isso era verdade mesmo. Mas eu não entendi bem, essa coisa da área íngreme... É porque era um lugar que só sobrava como o intuito de botar a pessoa para dormir ali, porque plantar fica difícil, né? Não, você está enganado. Não. Se você viaja pela zona da floresta atlântica, né, que é essa região um pouco mais afastada do litoral em algumas áreas. Quando você começa a fazer uma viagem no interior, por exemplo, se afasta da cidade do Rio, em direção a São Paulo, você vê muitos morros descampados. Foram ocupados, isso acontece muito, por exemplo, na região de Teresópolis, em Petrópolis, café, por exemplo. Né? E tem outros produtos também. Isso é uma outra explicação. Não tem nenhum problema o fato de eles serem livres. No Espírito Santo, por exemplo, todas essas áreas foram pés de café
em larga escala, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu não saberia dizer agora com precisão, eu, com certeza um engenho, não sei, porque aí a gente precisaria levar em consideração a produção do açúcar num tempo muito remoto, e aí, enfim, eu não saberia dizer com precisão para você. Se essas áreas foram os clássicos engenhos de açúcar que a gente menciona quando fala do período colonial mais atrás. Mas, de qualquer forma, outra coisa importante que a gente está deixando escapar é que havia um sentido estético e estratégico de ocupação do terreno entre os portugueses que levava em consideração as alturas. Não precisava estar em regiões mais altas. Então, por exemplo, um exemplo bem atual que vai fazer sentido. Eu inclusive, vou visitar amanhã com os alunos da UEF. A região portuária, por exemplo, ela vai ser toda ocupada inicialmente por baluarte do poder português. O Morro da Conceição, assim como o Morro de Santo Antônio, onde fica o Mosteiro de Santo Antônio hoje, vai ser ocupado como então uma representação desse poder. A Santa Teresa, por exemplo, todos os outros, eu posso falar em escala nacional, por exemplo, lá Santa Teresa, o Pelourinho e o Centro Histórico de São Luís. Você se surpreende, você vê assim, casas muito antigas, é um padrão. Um padrão que precisa. Por que esse padrão? Ocupar as zonas mais elevadas da cidade era uma garantia de melhor condição de vida. O Alto da Boa Vista, por exemplo, tem casas antiquíssimas, né? Microsítios, regiões muito antigas. É óbvio que os baratas não iam colocar as terras deles, porque o que é pouco produtivo é o brejo. No brejo você vai ter que plantar arroz, né? Não vai ter jeito, e olha lá. Mas você precisa de outra coisa. Para efeito do controle social, é melhor que você esteja, que a sua casa esteja. Isso é lá, porque ali era a estrada, a rua do governo era a chegada. Né? Pensa na rua do governo como a rua principal de chegada. Hoje tem um portão, não tem um portão na casa da gente? Os portugueses pensavam muito grande, né? Tem um portão, você abre o portão, você tem um caminho de cimento até a porta da soleira da varanda, não é? Imagina que a rua do governo era a porta de entrada da fazenda. Nossa Senhora! É isso, a rua do governo. Aí a casa grande lá vai estar lá na subida de onde hoje é o Campo Touro Negro, na subida para a Cachoeira. E por que lá? Era a fonte d'água, né? Vai fazer para cá, para baixo, vai ter que trazer água até onde você... Não, a mina d'água estava lá para girar a estrutura da fazenda, servir a casa. É o melhor lugar para se construir, né? Tinha que ser no alto mesmo. Vai Vassouras também assim. Uma pergunta, eu vi ali o filme agora. Toda vez que eu tô tocando você. Disse que o Gilberto Gil foi preso, ficou preso aqui em Realengo. Aqui em Realengo teve foi um lugar onde se concentravam esses presos políticos? Teve uma... Sim, claro. Ele e Caetano Veloso. Sim. Mas concentração de presos políticos, eu não diria, não. Na verdade, ele foi de passagem, exatamente. Foi de passagem. Porque aqui nós tínhamos a fábrica aqui. Mas fica aqui em Realengo mesmo? Sim, porque na verdade, quando acontece a revolta, são duas experiências militares no início do século, vão fazer as forças militares brasileiras repensarem essa questão da distribuição do material bélico e dessa força, de certa forma. Primeiro, a própria revolta da Armada, né, no final do século XIX, e depois a revolta da Chibata. São duas experiências militares, de revolta militar, que vão trazer assim, é preciso reorganizar. E tem outras experiências, por exemplo, o movimento tenentista em 20. Né? O movimento tenentista em 20, né? Que depois vai desencadear a Coluna Prestes. Né? Movimentos que são movimentos de insatisfação com o poder local. Esse último que eu citei, direto, frontalmente colocado contra a República. Né? Uma insatisfação política de participação. É a partir desse período, anos 1910, se eu não estou enganado, do Marechal Hermes da Fonseca, nosso bate-papo não é para lembrar datas, mas acho que ele assume em 1910, eu acho. Ou é perto de 10, 12, 14, eu não vou lembrar agora com precisão, mas é nos anos 10, né, a 20, que começa-se uma reorganização dessa força militar
E aí, quando é fundado, é transferida para cá a escola de cavalaria. E logo depois a escola de oficiais, a escola de oficiais do Exército. Né? Era uma escola que representava a inteligência militar e etc. E tal. Isso tem uma força, de certa forma, ainda muito grande até os anos 70. Eu, por exemplo, assisti várias vezes. Isso aqui era praça de tratamento, por exemplo. Os tanques do 3º RCC, que é o regimento que hoje está onde era a escola de oficiais do Exército, trazia os tanques para serem lavados nessa praça aqui. A gente cansou de assistir a praça ficar quebrada porque o tanque precisava subir a praça. Eles manobravam e o tanque subia a praça. Então aquelas placas de concreto do tamanho dessas aqui envergavam assim e ficavam. Depois a gente vinha andar de bicicleta e adorava, porque a gente dava salto, né? Isso você vai na praça do quê? Mas não aqui, nessa praça aqui. Aqui, os tanques foram lavados aqui várias vezes. Várias vezes. Os soldados passavam, era mais comum, enfim. Além disso, se vocês repararem, por dentro do Colégio Pedro II passa um braço de ferro que atravessa, inclusive, o conjunto de prédios que a gente chama de Parque Real. Né? Esse braço de ferro vai até a rua de trás, que agora é chamada de Professor Carlos Venceslau. E esse braço de ferro era o braço que ligava a, então, fábrica de cartuchos, né? Que o Exército mantinha ali agora, bem próximo de onde é uma favela que a gente chama de Favela da Ideal. Né? Essa fábrica de cartucho foi desativada, aconteceram alguns acidentes, mas o pior deles aconteceu em Deodoro, foi uma explosão muito forte. Eu não me lembro dessa explosão, as pessoas que contam, mas se sentiu aqui, enfim, porque... Sentiu só aqui não, foi no, né? 50% do Rio de Janeiro, todo mundo foi uma explosão. 50% do Rio de Janeiro assistiu essa explosão, foi muito Deodoro, né? E essa fábrica durou muito tempo aqui no bairro? Olha, eu não sei dizer quando ela foi instalada. Quando a gente fez os trabalhos de trabalho de campo aqui, a gente chegou a levantar essa informação. Eu levantei, mas eu não me lembro mais durante quanto tempo essa fábrica operou. Ela foi desativada, se eu não estou enganado, entre os anos 70 e 80. Me perdoa, é uma curiosidade que não tem como eu perguntar. Verdade que ali tem passagens subterrâneas, todo mundo adora falar, não sabe se é mito, se não é. Dentro da fábrica de cartuchos? Todo mundo fala isso, mas não sabe se é boato, não sabe dizer. Não, eu nunca entrei lá, nem nas travessuras de garoto. Era muito perigoso, a gente sempre teve muita orientação, porque assim como Jericinó, uma fábrica de cartuchos, os projéteis caem, podem se perder e eles podem explodir por um acidente. Mas, por exemplo, o muro, eu não sei porquê, o muro que acompanha um dos lados, que dá a entrada para a favela da Ideal, ele sempre foi um muro. Ele não foi um muro, ele é um cubo, um longo corredor, inclusive usado para outras atividades menos lícitas e igualmente prazerosas da galera. Enfim. Pessoal, posso falar com licença? Né? Com certeza existe. Né? Existe mesmo. Só que é o seguinte. Agora ele falou prazerosa. Não, algumas são ilícitas, mas são prazerosas, né? Algumas pessoas podem. Mas olha só, gente. Olha só, até eu falar eu tenho 58 anos de idade e pouco conhecimento que eu tenho aqui, minha família, meus pais e meus conhecimentos de família, realmente existe isso mesmo. E até hoje, nós existimos aqui em Realengo, tá? Coisas militares de qual não pode ser informado, não pode ser passado, são coisas são secretas, tá? Que nós que somos jovens aqui não vai saber nunca. Mas continua aqui o túnel, passagem subterrânea nós continuamos tendo, que foi da época da guerra, passa por fundo, por aqui por baixo, vai ser lá em Santa Cruz, sai por baixo, sai mesmo, sai. Eu estou lembrando aqui porque até essa experiência aqui com a casa é ilustrativa disso de certa forma, né? Durante muito tempo no século XX, né,
meados do século XX, a prática do cinema ela teve um certo glamour, né? Um momento de glamour, isso inclusive nos subúrbios. Então você tinha salas de cinema e cinemas colocados em vários locais, um momento bem próximo à televisão começar a ganhar espaço. Né? E uma das descobertas interessantes, não foi uma descoberta de pesquisa, foi uma descoberta comum no bate-papo, de que, assim como os outros subúrbios dessa região, o Realengo também teve muitas salas de cinema. E, para nossa surpresa, uma das salas de cinema montadas em Realengo foi montada lá no Barata. Pouca gente sabe disso. Caramba. Próximo à Praça 400. Né? Exatamente, um prédio que está lá até hoje, fechado. Né? E está fechado. A gente pode marcar para ir lá e fotografar o prédio, que uma hora dessa ele vai ser mas eu acredito que ele não seja tombado. Então, assim, Realengo chegou a ter mais cinemas que Bangu. Sendo Bangu sede da fábrica, enfim, porque nós tivemos, além dos cinemas, e tal, muita gente defende, os próprios pesquisadores, a gente citou aqui o professor Carlos Fencermal, que foi uma das pessoas que estudou a figura do padre Miguel Franco. Padre Miguel, na verdade. O Padre Miguel, que foi uma pessoa, segundo o professor Venceslau, muito interessada na arte do cinema e daqueles que fomentou o trabalho com o cinema em Realengo, quando ele foi pároco e dirigiu a igreja Padre Miguel, que na verdade fica em Realengo. E eu descobri, com licença, durante a pesquisa, para mim foi uma surpresa que ele foi o primeiro cineasta do Brasil, não que outros não tivessem filmado antes, mas ele foi o primeiro a fazer o que a gente pode chamar hoje de cinema, só que os filmes dele tinham essa tirada, essa pegada catequética, né? Ele fazia filmes para catequizar, evangelizar, mas ele é considerado o primeiro cineasta do Brasil. Então, quer dizer, antes mesmo que os teatros estivessem prontos, os teatros mais clássicos, antigos, como você tem o Arthur Azevedo, o Gonzaga, de outras épocas mais à frente. Mas, por exemplo, nesse período, um pouco antes da televisão ter a proeminência que ela tem, você podia assistir espetáculos televisivos no antigo cinema Poeirinha, que fica ali na General Zé Fredo, próximo ao Banco Itaú, né? Ali, é o que aparece. Hoje é uma igreja que aparece ali. Isso. A gente teve um cinema que depois também virou uma outra igreja, ele já acabou virando igreja. É uma forte atração. Pensei que isso acontecia na Cinelândia, né? Mas na verdade... Na verdade a Cinelândia fez a escola aqui com a gente. E um cinema chamado Pax, se eu não me lembro, Pax. E você podia assistir, por exemplo, Maria Bethânia se apresentou no teatro, belíssimo nome, que continua fechado. Eu acho que ainda não está em atividade, que é um teatro que pertence a um antigo colégio daqui da região, também na rua Zé Fredo. Nossa. Tá fechadão lá? Esse teatro está fechado, eu conheci esse teatro e fiquei impressionado com o teatro. O Souza Lima? Isso. É um auditório imenso. Imenso, né? Você conhece, né? Eu fui professor naquela instituição e conheci o teatro. Gonzaguinha se apresentou. Exatamente. E, pasmem, lá em cima, no Barata, onde o ônibus tem que fazer a curva, porque o morro não dá, é a Praça 400, né? A Praça 400, quarto centenário, né? Que o povo depois carinhosamente apelidou de Praça 400, porque não pegou. Isso realmente está cheio de histórias assim, de pega mais ou menos, pega. Esse conceito, se for um cinema em atividade com bilheteria, eu acredito que não. Mas havia malucos para tudo, como assim, as pessoas colocavam a tela e precisavam assistir. Havia os equipamentos, você podia utilizar os equipamentos, você fazia as exibições e aquilo já exibiu filmes. Sabe o que eu posso falar sobre isso? Sabe qual era o filme que passava, gente? Kung Fu. Ele assistiu. Isso é bem bonito da história de Realengo. Isso é belíssimo, porque tem muito a ver com o esforço da população, de certa forma, de estar ligada com a cultura. Uma outra curiosidade também em Realengo que relaciona a redondeza.
Realengo teve um processo de favelização em algumas regiões, como a Estrada Manuel Nogueira de Sá, né? E é um lugar que me parece pertence ao Exército, né? Realengo é um lugar militar que é do Exército. A Sulacap, por exemplo, tudo bem que tem um batalhão Dom João VI, mas aquilo ali não abarca toda a Sulacap, inclusive as redondezas de Valqueire. A Sulacap não sofreu esse processo de favelização, né? Que é uma área pertencente à aeronáutica. Tem alguma relação? Na verdade, era uma área pertencente à Sul-América Seguros, por isso Sulacap, né? E outra coisa, a forma de loteamento, né, de construção. O entorno dos projetos, as regiões ao entorno dos projetos que foram criados para serem projetos habitacionais aqui, eram muito ruins. O que a gente não pode dizer daquela região ali, que a gente chama de região Sulacap, porque aquilo ali era a porta de passagem, ali onde está, agora é aquela do Valqueire que sai na Praça Seca, era a área de escoadouro importante, de passagem importante. Aqui, a área, esse aqui é um recanto. Você pensar, dali de onde é o Carrefour agora, onde começa a Nogueira de Sá, até o que a gente chama de Jardim Novo, né? Não, bem mais. Eu estou pensando lá no Sapo, lá no Viegas. Assim, você pensar isso aqui todo é um canto. Ainda tem um outro recanto que é o próprio Viegas, lá por trás, assim, ó. O Sapo, né? A Boiobi não, a Boiobi já é um outro recanto de Bangu. São vários recantos. Então eles, assim, ou você entra porque você tem que fazer alguma coisa, ou então eles são regiões muito afastadas. A área de passagem representada aqui era a principal, era a ligação do Rio com São Paulo, que era a antiga estrada ainda de rodagem lá, e depois a Via Férrea, que também era uma ligação com São Paulo, né, no Garatiba, tudo isso aqui. Ele ganhava Santa Cruz e podia seguir em frente, ou subir de Deodoro. Essas áreas foram loteadas com mais cuidado, o que aconteceu com Bangu também, por exemplo. Mas isso tem muito a ver com o olhar sobre o mercado, sobre a forma de construção que vai ser implementada. Porque, por exemplo, você tem construção habitacional do tipo prédio em épocas um pouco posteriores, meu pai participou dessa, como foi, por exemplo, a construção da família Jabur, no Jabur, que vai dar origem ao bairro Jabur. Mas são prédios construídos com uma outra perspectiva, né? Alguns desses investimentos vão ser feitos, por exemplo, eu escutei de uma pessoa que conhece tanto o Parque Real aqui, né, com um mesmo empreendimento construído na Barra, na mesma época, os empreendimentos, os prédios, os apartamentos aqui são bem maiores. Ou seja, não podemos atribuir aeronáutica ao entendimento de processo Não, eu acho que seria uma injustiça com a própria aeronáutica nesse sentido. Ela está espremida ali, na minha opinião. Sim. Ela tá espremida. Não, porque, na verdade, ela poderia ter avançado, inclusive, muito mais, se quisesse, para outras. Né? Eu acho que não fez isso primeiro que havia talvez interesses econômicos particulares que acionavam o mercado imobiliário de outra forma, como fazendo loteamentos para atingir determinados níveis sociais, economicamente falando. É diferente do projeto feito para a Coab. O Sulacap tem uma Exatamente. vida social melhor do que geralmente realiza. Não, é porque você sabia que você não ia transladar populações para lá, você ia vender terrenos. Você ia, por exemplo, o Realengo tem empreendimento assim, a própria Rua do Governo, ela tem loteamentos muito mais generosos. Aqui a Rua da Piraquara, por exemplo, tem loteamento de 30 por 50 de fundo, é o tamanho dos terrenos da Piraquara. E o que significa isso? Significa que é uma política diferente. A política para as populações que não tinham praticamente nada, que moravam numa palafita, um apartamento desse com o pé direito que você encosta com a mão, tá ótimo. Tá ótimo, agora virou uma bomba relógio. A gente começou a conversar sobre isso e acabou não voltando, acho que é um ponto importante. Quer dizer, a Coab é um lugar socialmente interessante. No começo era muito ruim. Então as pessoas, isso que o João mencionou, as pessoas, muita invasão, é porque na verdade as primeiras pessoas que vieram, muitos não ficaram. Então muitos dos prédios, dos apartamentos, ficaram abandonados. Com o passar do tempo, era muito comum que algumas pessoas ocupassem, e a SEAB teve que lidar com essa realidade. Como? Você chegava na SEAB e falava assim, eu estou morando num apartamento tal, tá, tudo bem, então vamos começar a regularizar. E aí você começava a regularizar. Muitas pessoas, inclusive em brigas aqui, com conjunturas familiares ou não familiares, apartamentos passaram de mão assim, né? Em litígios não judiciais, litígios ali, o cara entrou e vai ditar, e vai levando, e ninguém sabe mais ter o apartamento, e ele vai na SEAB. A SEAB resolve e já foi.
E com o passar do tempo, a Coab passou, isso é um plano, desculpa, mas ela se tornou um lugar muito interessante de se morar. Muito interessante. Eu não preciso falar de ninguém, posso falar de mim mesmo, né? De imaginar que eu demorei um tempo até ter a primeira casa própria, e a primeira casa própria que eu consegui ter, efetivamente, foi um puxadinho dentro da própria Coab. É muito cruel dizer isso, porque é cruel dizer isso, e ao mesmo tempo, essas coisas têm que ser discutidas na Coab, porque a gente, por exemplo, eu fui um jovem que pôde brincar livremente no território da Coab. Eu joguei bola de gude, os espaços, eu pude jogar bola nos espaços da Coab. Eu pude brincar de bola e de festas de São João nos espaços onde minha casa está, e tem outras 4 casas mais. Curiosamente, comprei um pedaço de terreno dentro desse lugar para fugir à sina fatal dos aluguéis. Hoje sou uma pessoa que preciso menos disso. E estou em vias, inclusive, de não ter mais que morar nessas condições. Mas a grande verdade é que se para mim teve algum valor e significou alguma coisa esse tipo de ocupação, eu sou doutor em História, eu tenho um bom emprego, estou trabalhando, não passo necessidades econômicas como além mais do que um cidadão brasileiro comum passa. Você imagina para um cidadão operário, para uma pessoa que tem uma formação muito difícil, que estudou menos ou que não tem uma grana, ganhar uma grana, nem todo mundo consegue ganhar R$1.500 por mês, não. Você conseguir pagar aqui um aluguel que custe 600, né? E ainda, né? Não é não, gente. Resultado, isso reforçou ainda uma pressão para que a Coab então se tornasse um lugar, a menina dos olhos. Então aqui você tem o samba, se tornou um lugar interessante para o entorno, ao mesmo tempo era vista como um lugar perigoso, tinha muito tiroteio porque era deserto, se desovavam. Às vezes a gente estava aqui, tinha um caminhão das casas da banha parado, cheio de coisa e ninguém sabia, até que um lá pegava alguma coisa, pegava outra. As pessoas chegavam com panelas, com eletrodomésticos, depois tinham tiroteios. E aí o clima de achar que era muito perigoso foi transformando depois num clima não, que é muito tranquilo. A Coab é uma favela que não age, não procede como uma favela. Favela chique. Porque ela foi criada para ser ela foi criada para ser uma favela. Numa favela pequena, micrológica e tradicional, dificilmente você entra sem que não haja estranhamento. No sentido antropológico da palavra, assim. E quem é esse indivíduo, qual é a prática dele, como ele age no campo, como ele se comporta, né? Como é que ele se coloca. Na Coab isso não é possível. A Coab é Amsterdã. Não existe como entrar na Coab e alguém decidir assim, esse cara não é daqui, esse cara... A Coab é o paraíso de todos. Então assim, na Coab as pessoas entram e passam por ela, é um lugar de passagem. E ficou um lugar muito interessante porque ela já não é mais tão longe da Barra assim, né? Não sei se isso é tão interessante, né? Não sei se isso é o melhor. Ela ficou, a distância para a Zona Sul ficou mais curta, Campo Grande cresceu para Burro, Santa Cruz também, Nova Iguaçu é interessante, e era enorme, foi fatiado, mas continua um lugar possível, muitos parentes estão lá. Pensa bem, sair de Realengo hoje, abandonar um apartamento da Coab e ir morar, lá na Sepetiba que você citou, lá, pra lá da Praia da Brisa, eu não sei se a galera quer, não. Quando eu pensei em Realengo como o lugar para o ateliê, eu nunca imaginei que existia a Coab, por exemplo. E tu falou da questão do deslocamento, dessas pessoas que foram desapropriadas desses lugares aí, lá ali próximo da Gávea, né? Falou do Morro da Favela também, que também tem uma relação de expropriação lá da galera que vem de Canudos também. E nós, eu, Wellington e Ítala, os proponentes do projeto Escolher Realengo, estão também se deslocando dali da onde a gente mora, que a gente também vem da região norte do Brasil, eu sou de Manaus, o Wellington de Macapá, e que é justamente a ideia de descentralizar esse circuito de arte, que a gente sabe que tanto as artes visuais, o teatro, o cinema, ele está dentro de um circuito, que é o circuito da Zona Sul. Aí
aí tu falou desse deslocamento, eu achei isso muito legal, que é justamente a gente fazer esse deslocamento, furar esse circuito, vir para cá e chegar aqui, alugar uma casa próximo da Coab, que também tem essa relação direta, né, com esse trânsito, né, essa questão do deslocamento, da desapropriação de lugares também. E isso me deu um feedback muito... Isso tem um valor inenarrável, porque a Coab, por se tornar um lugar muito interessante, e terra de todas as tribos, mas de todas as tribos entre aspas, porque na verdade ainda é a terra das pessoas que conhecem muito pouco da cidade do Rio de Janeiro, da história da sua própria cidade, das qualidades artísticas que a população no Rio de Janeiro tem, que podiam praticar. Então a Coab é o furdunço do samba e do funk, né? Então, por exemplo, fazer festas que nem eu fazia na minha casa com os bate-cuns de um dia para o outro era loucura. A gente, eram chamados de loucos, transgressores, porque os caras fazem uma festa que não tem música, né? Não tinha CD, não tem... Aí como é que ele não? A gente bate papo e toca violão e fica conversando, a gente faz esquetes teatrais, eu apresento instalações, o que? Festa esquisita, né? Pô, os caras é loucura, então isso é resistência, precisa ter muita resistência. Porque a gente não consegue, a gente até tem alguns instrumentos para potencializar essa coisa da arte aqui, mas a gente avança muito pouco nesse sentido. Ora porque a gente precisa sobreviver, enfim, ora porque as pessoas nem sempre conseguem estar militando o tempo todo, é normal isso, mas ora porque há uma pressão muito grande do senso comum da população que conhece poucas outras formas e investe pouco nas outras formas. Então é muito bom que vocês estejam aqui com essa preocupação. A Coab, ela é uma bomba relógio. Ela é uma bomba relógio. Para mim, e a gente se utiliza dela de maneira muito cruel. Muito cruel. Muito cruel. Porque pode ser que o meu interesse econômico de me manter num puxadinho da Coab enquanto eu faço meu doutorado, porque é a única saída que eu tenho para aguentar empurrar um mestrado e um doutorado na PUC, com tão pouca grana e não ter condições de estar num outro aluguel mais caro, e aí a saída para reduzir ao máximo o custo, inclusive me mantendo perto da minha família, faz com que a Coab perca um pouco as possibilidades de articulação do próprio espaço. E aí é muito fácil para mim decidir, vou morar depois em outro canto, vou embora. O risco disso é que eu ainda tenho alguma consciência da própria história da Coab, do que ela podia ser, enfim, e a gente não é capaz de investir em atividades como essa, mas a maior parte da população que precisa fazer a mesma coisa que eu faço, que é usar o espaço territorial da Coab da maneira mais otimizada possível para conseguir sobreviver, não necessariamente, apesar de inclusive não pensar em se mandar daqui, não necessariamente pensa em devolver para a Coab bens culturais, atividades culturais que mexam com essa relação, né? Mexam com isso, com o que está aí posto, com a nossa praça barulhenta, desrespeitosa com as pessoas. Querem dormir na Coab, se você mora perto da praça, você vai dormir entre as 4 e alguma coisa da manhã. Todo mundo tem mania de você pode soltar. Então, exatamente. Então, é um espaço. Isso é um perigo. Por que é uma bomba relógio? Porque, por exemplo, ela é muito maior que algumas. O Fumacê, por exemplo, já está muito denso. Mas eu entrei no Fumacê dirigindo, eu fiquei impressionado com tanta gente. Eu fiquei pensando assim, a Coab tem 80 prédios. A capacidade, eu não sei se a gente ganha do Ponto Chique. O Ponto Chique tem muitos prédios, acho que o Ponto Chique tem mais. Mas eles estão mais dispersos. Eles têm uma estrutura assim, meio a rua do Ponto Chique lá e tal. E depois eles estão dispersos lá em cima. A gente é condensado. Isso aqui ainda não bombou. Isso não bombou. Isso não bombou. Eu falei para minha mãe, até o ano passado, nós morávamos na única esquina da Gazela que ainda não era efetivamente barulhenta, que é a esquina da Gazela com a Curió. Acabou nesses 2 últimos natais e carnavais. Porque eu não sei, acontecem processos, vamos filmar isso no próximo Natal. Tem bomba para do nada, no Natal assim, as pessoas fazem aquela festa e as pessoas costumam ir para casa dos outros. Na Coab não se faz mais isso. Na Coab você tem que ir para a esquina. E a esquina da Curió com a Gazela
foi eleita a Coab, não, melhor, a esquina do Natal, meu irmão. É ali. Eu fui levar meu carro lá em cima, no Barata, para fazer um conserto, e o cara que consertou meu carro estava na porta da minha casa, assim. Thomas e aí, meu irmão, tudo beleza? Feliz Natal pra ele, né? Ele tava a noite toda, aí não tem regra. Aí é Babilônia mesmo, né? Porque Natal, né? Professor, Babilônia e Natal tem tudo a ver. Professor, só uma pergunta. Pelo menos na Coab, né? Professor, com todo respeito, em forma disso tudo que o senhor mencionou, que o senhor colocou para nós todos aqui, nós moramos no lugar. Oi? Nós moramos no mesmo lugar. Nessa, mas é maravilhoso viver como a gente está vivendo, nessa paz que por enquanto, nós estamos vivendo, independente de tudo que o senhor está explicando, e o senhor está compartilhando essa expressão para os nossos companheiros, essa formação de inteligência, de violência, de comunidade, para a gente possa se viver, ser uma paz, ser tudo. O senhor gostaria de sair daqui de Realengo ou gostaria de ficar aqui? Não, eu pretendo ser de Realengo, sim. Não tenho nenhuma relação romântica com a ideia de ter que fazer as coisas em Realengo, significa ter que estar aqui. Não, eu dissociei isso, porque do ponto de vista cotidiano, eu não vejo problema em sair de Realengo. Não é um drama para mim. Em muitos momentos, Joel, é uma saída quase que necessária, muito necessária. Porque, por exemplo, alguns bens urbanos, alguns equipamentos que poderiam estar acionados ou utilizados de outra forma, eles não estão. Né? Então, não é nesse sentido que eu falo do meu carinho em relação a Realengo, no sentido de que assim, eu não vou querer sair daqui, aqui eu quero morrer, eu gosto muito de estar aqui. Eu mantenho a casa aqui, né? A casa que eu ocupo hoje, né? Que é essa casa, fruto do Puxadinho, né? No futuro, se Deus quiser, vai virar um empreendimento aqui, voltado para essas questões culturais, enfim, para isso, porque é um sonho meu, acho que um outro sonho que a gente tem e nunca conseguiu implementar é a construção da biblioteca pública de Realengo. Os nossos livros estão espalhados, a gente tem uma quantidade enorme de livros espalhados por doações em casa de amigos, e a gente não consegue reunir. Então, hoje eu olho para casa onde eu acho assim, eu estou doido para sair daqui, para fazer essa casa virar um centro social, virar uma coisa... Porque isso é uma coisa que eu me cobro, entendeu, Joel? Isso é uma coisa que eu me cobro. Agora, eu não posso deixar de reconhecer, pode sim, que, por exemplo, em alguns dias, para vocês terem ideia, seria impossível fazer a atividade que a gente fez ali na Paula Ney, simplesmente porque você não consegue descer de carro da General Azeredo para cá, para Coab. Se eu venho da casa da minha irmã, lá da Rua do Governo, por exemplo, eu preciso dar a volta em toda a dimensão da Coab para conseguir entrar. Eu já fui acusado aqui de, quem comprou um carro desse tamanho, né? Meu carro é muito grande, aí as pessoas dizem assim, caraca, você tem um carro desse tamanho, mas, aqui não... Os moradores, devia ter comprado um carro menor, né? Então assim, você acaba descolando forçosamente. E outra coisa, eu não concordo muito que seja um lugar de tanta paz, assim. Não é, depende muito de qual cidadão coabense que você é. Algumas pessoas, na minha opinião, na Coab não tem tido muita paz, não. Muita tranquilidade. A Coab é também um lugar de alegrias, de festas, de diversão, mas para algumas pessoas tem sido um lugar de barulho excessivo, de falta de respeito, de pequenos furtos. Sempre foi, porque é um lugar que é terra de ninguém, e às vezes você está na Coab e alguém é assassinado. Mas o que a gente mais passa aqui são assassinatos de pessoas que vêm de fora e assassinam pessoas aqui dentro. E por que isso acontece? Porque as pessoas estão aqui, porque aqui é um lugar tranquilo. E elas ficam aqui desavisadas, tranquilamente, e elas são pegas aqui. É isso, é simples. E algumas, inclusive, são moradoras, estão aqui muito tempo, e você vai descobrir, caramba, fulano de tal. Então eu não acho que seja tão... É uma paz meio que vigiada, há uma tensão muito grande.
Quando eu comecei o meu doutorado na PUC, o meu orientador foi o Leandro Conde. Eu cheguei a comentar com ele do meu primeiro tema. E eu gosto de lembrar que o meu primeiro tema foi muito motivado eu acabei abandonando esse tema, não defendi ele no final, mas foi muito motivado pelo que eu vivi aqui, que eu chamava da ditadura do entretenimento. E na minha opinião é o que a gente vive na Coab hoje. É uma ditadura do entretenimento, ou seja, você na Coab tem o direito de se divertir e fazer ao seu bel prazer o que você quiser, a hora que você quiser. Tem um rapaz, te contando então, rapidinho, o Bruno, que você queria falar, eu acabei não deixando você. Tem um rapaz que aparece ali no documentário que ele cita isso nessa versão. Eu tive que tirar, mas ele fala que aqui todo mundo é obrigado a ser feliz o tempo todo, né? Que é uma alegria que ele não sabe muito bem. Feliz, né? Isso aí eu não... Não, mas na verdade é exagero. Aqui todo falar, só pra, antes da Bela que eu falar, aqui todo domingo é sagrado fechar aquela quadra ali de futebol, botar caixas de sons enormes com tenda quando tá chovendo, que nem chuva é o suficiente para acabar com a festa. E é funk, é maçã do amor, é churrasco, é tudo. Isso aqui parece o carnaval em pleno meio do amor. É não, mas aí, só fazendo o adendo, você falou sobre a questão da biblioteca, é engraçado. Em Madureira tinha uma livraria no shopping, né? Agora tem uma livraria mais de livros técnicos de escola. Livrarias fecharam, né? A Zona Oeste é enorme. E o único lugar da Zona Oeste que tem livrarias de porte, como a da Travessa, né? A Saraiva, é a Zona Oeste geograficamente, mas economicamente é a Zona Sul, que é a Barra, né? O engraçado, aqui temos uma biblioteca em Bangu. É ótimo, mas assim, não é nada perto do tamanho da população que é da Zona Oeste, né? O quanto falta livraria, quanto falta biblioteca. A Zona Sul, que é tão pequena em termos expansivos, né, geográfico, tem uma livraria a cada esquina. O quão pouco, né, a gente tem acesso, o povo lê aqui, ou quem lê tem pouco acesso. E pouco incentivo. Pouco incentivo, é incrível. Não, eu lembrei na cidade. Oi? Olha só. Eu comprar livro da cidade. Claro, sim, a gente vai comprar livro da cidade. Eu lembrei que eu moro na Lapa, né? A gente mora na Lapa. E eu moro na Rua do Riachuelo. Meu apartamento é de frente para a Rua do Riachuelo. Não é, lá também é de do Maia, que é justamente a coisa da tolerância religiosa que a gente percebe de alguma maneira, né, aqui no bairro. E aí eu queria que você de repente falasse um pouco sobre isso, como é essa relação dessa convivência entre evangélicos, entre umbandistas, entre pessoas do candomblé, entre católicos, né, já que o bairro acaba tendo essa variedade, né, e se isso de alguma forma é pacífico, como chega a virar uma guerra? Ou se... Não chega a virar uma guerra. Agora, em alguns anos atrás, a prática de outras religiões de origem afro-brasileira, ou de vertente mais afro-brasileira, elas eram mais intensas. Elas eram mais intensas. Eu também gostei muito eu gosto muito desse trecho do Maio, porque eu sou morador há muitos anos, algumas das pessoas lá no vídeo eu reconheço. Inclusive me surpreendo de que elas, eu não sabia. Muito se surpreende fulano. E aí, pra mim é bem interessante, porque eu sou iniciado no candomblé, frequentei o candomblé durante muito tempo, muito longe daqui. Fui iniciado longe daqui, frequentei longe daqui, hoje faço parte de uma linha mais zen, oriental, que não tem ligação com o animismo do candomblé. Acho que não há guerra, não é uma guerra. Os espaços são divididos, mas ainda há a disputa por esse espaço. Né? Há uma disputa por esse espaço muito intensa. E, de certa forma, com o passar desses últimos 20 anos, esses espaços... meu filho, Bernardo, dá um oi pra galera. Esses espaços, eles vão meio que mudando. Agora, de certa forma, se a gente pensar na longa duração, não deixa de existir as coisas que existiam antes. Por exemplo, a prática enganjada de todos os grupos e todos esses grupos, essas dimensões religiosas, elas continuam existindo. A gente não pode dizer assim, por exemplo, como aconteceu com muita força em algumas áreas da Baixada Fluminense,
o quase que completo desaparecimento, isso é um brilho fantástico. Eu andei dando aula para lá, e o Campo Grande, por exemplo, em algumas regiões de Campo Grande, isso também vem acontecendo. Mas assim, um grupo religioso avança pesadamente numa determinada região a ponto de praticamente reduzir. E em Realengo, essas coisas ficaram equilibradas. Você pode dar uma volta e você vai ver as quartinhas paradas nas portas das casas. Quer dizer, o silencioso de determinadas práticas religiosas, elas existem, elas continuam sendo encaminhadas, né? E há também formas de resistência que surgem. Então, os puxadinhos não surgem apenas para cultos de louvores ou, por exemplo, para moradores que precisam otimizar a sua renda e ocupar esse território. Os puxadinhos, às vezes, são as casas de benzimento. Quando eu era garoto, por exemplo, um lugar de benzimento importante daqui da Coab era essa rua aqui. Não sei se você está ligado. Aqui e uma outra rua atrás, uma senhora, a dona Ana, que benzia muito. Hoje, assim, no mesmo prédio onde eu moro, existe uma importante casa de benzimento que atende as pessoas, faz um trabalho de caridade, está ali. Do nosso lado. Do nosso ladinho ali, migrou para lá. Então eles vão, assim, está dentro da Coab. As igrejas continuam reunindo jovens, sejam elas cristãs católicas ou cristãs protestantes, reunindo jovens. Enfim, você também tem um grupo de jovens que é iniciado aqui, da Black, estão vivendo essa realidade, isso é bacana. Olha só, deixa eu só posicionar um negócio aqui, rapidinho, assim, para concluir aí. Olha só, em Realengo, nossa comunidade aqui, eu participo disso aqui tudo. Então, eu vejo o Candomblé, aqui na nossa área, que eu já conheço há muitos anos, parou. Usar aquilo, ele estava turbante, não sei o quê, papá, vinha pra cá, na praça ali, parou. Então, tem, como acabou de mencionar, aqui e tal, tem. Mas hoje o que eu vejo aqui, em Realengo, na nossa praça, aqui, o que é? A igreja. Vai lá na praça, faz isso. Até na época do padre, que estava aqui, o padre ali, que estava na igreja ali, jogava muito e tal. Agora teve uma missão aí da igreja que até concluiu o nosso campo lá de futebol no domingo e tal. Mas veja bem, o fechamento, nós não estamos aqui, em Realengo aqui, nosso pedaço aqui, nós não estamos em guerra com nada, não. Houve um acidente aí, mataram um menino lá que foi brigado, não sei o que, mataram ele lá na porta do destinado, lá e tal. Mas, graciosamente, eu vou falar para você o seguinte: a minha filha, a minha esposa são testemunhas de Jeová. Eu não sou. Eu sou Candomblé. Eu sou do outro lado da parada. Entendeu? Eu sou do outro lado da parada. Eu sou. Tem que falar, é verdade? Tem que falar. E gosto de tomar meu vinho contigo. Eu estou falando. Mas, gente, a verdade é o seguinte: graças a Deus, aqui, nós temos uma política de nações, de religiões muito maravilhosas. Cada um está indo no seu cada um, com a igreja. Eu fico satisfeito de ver as meninas novas indo para a igreja com os pais, entendeu? Vão para as religiões deles. Mas nessa parte aqui, politicamente, estamos satisfeitíssimos. Todo mundo se une, as crianças vão para o futebol. Entendeu? Nós temos, graças a Deus, até então, nesse momento, que nós estamos vivendo aqui, estamos, graças a Deus, felizes. Acontece, lógico, como o professor mencionou, tem um acidente, o cara vem lá, só está acontecendo com o outro lado, que nosso aqui, ele não está. Isso eu tenho certeza disso, graças a Deus. Acho que do ponto de vista das religiões, se fosse para reduzir, assim, sintetizar, do ponto de vista das religiões, a gente sofreu, eu estou falando agora em defesa das religiões afro-brasileiras, do culto de formas afro. Aqui a gente teve um baque maior no que diz respeito a alguns instrumentos de cultura, como por exemplo os cinemas foram todos, isso é um processo que começou no Rio como um todo. E outro baque que eu acho que foi importante de levar em consideração é de que haviam, por exemplo, práticas sociais muito difundidas, como por exemplo a distribuição de doces, o Cosme Damião. Então a gente ia nas casas de Umbanda, as crianças entravam, eram bem recebidas, era uma festividade participada pela população. E isso se reduziu drasticamente. Então, assim, hoje,
as práticas afro-brasileiras se encontram mais no campo da resistência, elas estão ali latentes, do que efetivamente dentro do circuito cultural do bairro que considera. Então, assim, você tem o São Jorge, então todo mundo festa o São Jorge. Mas tem um nível de compromisso e de envolvimento com esse São Jorge que explica pelas práticas cotidianas das pessoas e de devoção que estão muito mais fundamentadas na consciência que elas têm de relação, de vida, de autossobrevivência e de articulação no mundo, do que efetivamente com a prática religiosa delas, que vem da Umbanda, que liga, que sincretiza os orixás com São Jorge. Não é. É uma coisa de que é o orixá ou é o santo que vai defender determinado tipo social, que se identifica com ele e que faz parte desse conjunto cultural, aqui dessa região, desse momento, e aí é uma grande festa. Mas grandes festas, como por exemplo o Cosme da Mel, a gente ia, você ainda tem gente distribuindo doce, mas ia às casas de Umbanda, crianças em massa, não, isso a gente não vê. Isso é um comentário rápido, isso é um processo dentro da religião cristã que já existe desde a antiguidade da Idade Média, que é a demonização da divindade da religião alheia. Então, se você difunde culturalmente dentro de uma religião que o Ogum, o Oxum, seja lá o que for, são demônios, e a pessoa não tem conhecimento dessa cultura, a tendência é que ela venha a ter medo e não deixe que o filho dela pegue doce na casa do demônio. Essa ignorância alimenta isso, então a gente tem que sempre conversar muito sobre isso, porque as pessoas são mais ignorantes em relação a esses aspectos. Elas nem escolhem qual é a sua religião, mas elas acabam também não contribuindo para que esse processo seja revertido melhor. Seja mais democrático. Exatamente. No sincretismo não corria mesmo isso, né? Corria mais uma interação. Mas onde foi parar? Porque uma cultura afro não morre. Onde foi parar essa cultura afro que migrou para o setor evangélico? Não, ela... Posso dar uma palavra? Pode falar existe, né? Existe, mas não se fala. Não se trata de um toma lá da cá, assim, eu não sei se eu me expressei bem. Eu estou dizendo que assim, as dimensões das práticas é que vão mudando. Você tinha, para todas essas religiões, dimensões práticas que faziam parte de um que eu posso chamar de um roteiro cultural do lugar. Então assim, você vai ter a procissão de ramos, você vai ter. Mas você vai ter também as festas nas casas de santo em função dos doces, e vai ser, muita gente vai lá. E vai ser tão grandioso que as pessoas do bairro vão saber que existiu. Vai ter o grande dia de oração, como começou assim, por exemplo, dos cânticos aqui na praça dos grupos protestantes, né? E ponto, né? Como você tinha, por exemplo, com mais frequência, esse ano, por exemplo, eu fiquei maravilhado de ter encontrado um grupo vestido de Folia de Reis, que era uma coisa que era comum aqui. Você tinha a Folia de Reis. Tinha que ter a Folia de Reis. Foi ano passado isso, eu fiquei fotografando igual um louco. Falei, caraca, eu vou chamar o Bernardo na Folia de Reis. E não é uma coisa que surgiu do nada, tinha, só que passou a ter mais. É disso que eu estou dizendo. Algumas práticas de alguns ritos, eles deixaram de ser mais cotidianos, não cotidianos do dia a dia, mas cotidiano do ano ali, daquela coisa de, bom, todo ano vai ter pelo menos duas experiências que são muito famosas, e as pessoas não. Em alguns grupos, algumas éticas religiosas, essa prática ela ficou menos envolvente do ponto de vista da população. E aí eu acho que isso é uma perda de espaço. É sutil, mas é uma perda de espaço. Não também está com preconceito, de certo modo, porque, por exemplo, você passa numa igreja pentecostal, aí tem um pessoal cantando, não sei o quê, logo associam que é coisa de preto, que é culto de preto. E quando o pessoal está lá, associam que é culto de pessoa branca. Sempre associam isso. Então, os negros são eles cantando, e vêm cantando, vêm fazendo escândalo, e os brancos são pessoas que ficam educadinhos e ficam lá no canto. Tem uma coisa curiosa, assim, você perguntou onde é que foi parar essa cultura afro que sumiu. Eu faço parte de uma companhia, Rubens Barbô, uma companhia que se dedica a esse trabalho afro-contemporâneo, de dança afro-contemporânea. A gente tem aula às vezes de clássico, de dança afro, né? E é curioso na dança afro que tem um rapaz lá, Ulisses, que ele até aparece no documentário, ele é ligado ao candomblé, iniciado, ele dá aula pra gente de afro com os movimentos dos orixás. Aí de repente ele faz um movimento, eu falo assim, eu falei, peraí,
isso daí é do baile funk, eu já vi isso no funk. Aí depois ele faz outro movimento, eu falei, pô, mas eu já vi isso no hip hop. Na própria igreja. Outro. Mas eu acho isso bacana, essa coisa da resistência corporal também, física, que você não some com uma identidade, ela fica, né? E aquilo o cara extravasa, ele tá fazendo uma dança do funk, do rap, mas ele tem a memória lá dos ancestrais e tudo. E o preconceito contra isso continua. Mudou, não é candomblé, é de Deus, certo? Mas o preconceito continua. Eu falei lá, eu faço uma pós-graduação, todo sábado, em Ciências das Religiões. E é curioso, a gente estava conversando sobre as religiões. Aí eu estava falando que onde eu não moro na Coab, mas eu moro próximo. Cresci na Coab, eu moro na rua Frei Miguel. Eu estava comentando... Coab, praticamente. Eu estava conversando com o pessoal lá, né? Que lá tem pentecostais, tem candomblecistas, umbandistas. Que aqui lá na minha rua no sábado, tem um determinado... Quando chega 1, 2 da manhã, tu ouve um som... Eu não sei distinguir se aquilo é funk, pagode ou se é do candomblé. Assim, tá muito misturada essa identidade, né? Faz as pentecostais, como está dizendo, são os que mais se assemelham quando estão dançando as umbandas. Você não mas isso é muito funk, próximo, muito parecido, os movimentos como você está dizendo. A identidade não some, né? Assim, ela... Mas, eu tô indo embora junto com o meu Bruno, mas eu queria fazer uma pergunta, estava falando aí no início, aí eu acabei não conseguindo perguntar. Antes você estava falando sobre a Coab, se ela como ela, quando ela foi realmente projetada, não foi com o intuito de ser uma favela, mas hoje ela acaba sendo considerada como tal. Eu considero como favela, tem gente que não concorda. Isso, acaba sendo até uma discussão um pouco, né, fica difícil de definir. Eu queria perguntar, saber por você, assim, como a gente acaba definindo, pelo espaço físico ou pelo lado social, pela sociedade, pelas pessoas que convivem nela, ou pelo espaço que cada vez mais vem contribuindo com puxados e tudo mais, e fica aquele aspecto. Eu acho que é tudo isso, Tem práticas sociais de favela? Na minha opinião, tem. Na favela, as regras são determinadas pelas pessoas que lá estão. Muitas vezes. Aí, outra coisa, numa favela, o poder público, ele opera menos no sentido de conseguir dar suporte, enfim, ele é mais ausente. A gente pode ter um monte de provas que o poder público está presente aí, o caminhão de lixo passa, enfim. Mas tem uma série de outras questões, assim, pega um carro bem equipado do ponto de vista do som e abre a mala dele ali em alguma rua do Jardim Botânico. Vai tomar uma cerveja, vai ali, fica ali 1 minuto em frente a um prédio daqueles bem baixinhos, 4 anos, sabe? E sei lá, provavelmente o poder público vai aqui tem umas regras engraçadas, tipo um dono de um bar, você vai botar música na caixa de música, né? Por exemplo, não é normal, nem perto das 10 horas, botar música berrando perto de uma moradia na Zona Sul. Mas aqui, por exemplo, meia-noite passou, pode colocar música de som, mas o volume vai ter que ficar um pouquinho mais baixo. Mas é uma regra, né? Se estabeleceu que meia-noite passou, os decibéis tem que... Existe uma lei, mas estabelecida pela população local. Uma favela também tem um certo mas aqui é meia-noite. De isolamento social. Isso marca uma favela. As pessoas moram numa favela ou numa região, num lugar pobre, elas de uma forma ou de outra, elas podem ser identificadas em função de alguma limitação social que passa pela questão da renda, que passa pela questão dos bens culturais que elas são capazes de apropriar, enfim. Então, assim, é visível a quantidade de pessoas que aqui, por exemplo, não têm acesso a determinados bens culturais. E não tem acesso, não é nem por uma questão desses equipamentos culturais não existirem. É mais cruel, eles até existem, em muitos casos, mas eles não fazem parte de um sentido, eles não são cobiçados, não há uma articulação para que eles sejam instrumentalizados com essa população. Mas eu acho que isso aí também vai muito da visão dos moradores, porque assim, eu vivo aqui há 30 anos e eu vejo que muita gente nunca foi no teatro, nunca foi numa exposição no centro por achar que é caro. Mas às vezes o mesmo valor que ele poderia pagar, ele para ali na barraca e gasta na cerveja, no petisco. Ainda é o efeito de uma série de fatores. Tudo bem, é o cara que toma a decisão, ele tomou a decisão de ficar aqui, de fazer isso. Mas eu considero isso
um dado que se repete em muitos indivíduos e que é um dado sociológico que marca um grupo que está aqui, que poderia agir de maneira mais diferenciada se houvesse uma trajetória, se ele tivesse uma trajetória ou um conjunto de influências. Ele tem liberdade de escolher, mas existe um fenômeno social abrangente que influencia o indivíduo a não procurar isso, ao contrário da gente. O meu caso é igual ao seu, mas somos exceções. Que a gente vai ter. A palavra mais A certa. gente está tendo que concluir agora. Olha só, mas a palavra mais certa disso tudo aí, acho que a palavra mais certa disso tudo aí é só a pessoa ser educada. Ter educação, vou atrapalhar aqui, se eu preciso ter também, eu acho que é só educação. Eu tenho uma apresentação dentro do projeto chamado Misturando Som, que é conduzido por amigos aqui, na lona de Bangu, e vou fazer uma apresentação musical muito simples, como nos velhos tempos, na Rua do Governo, no bar de um amigo, ainda em julho, então eu queria convidar vocês para essas duas experiências musicais Sim. e para os próximos shows que eu pretendo voltar a fazer. E também, se à vontade, se você quiser fazer alguma atividade aqui na casa, entendeu? Não, vou adorar, A gente vai estar aqui 5 meses. Ai, que bom. Vou fazer, com Tá incitando certeza. várias ações aqui, Vamos fazer, performance, com certeza. música. O Renta ali com um grupo dele de música. Pesquisar de histórias Hip da hop, atualidade. Vocês vão, né? Eu vou convidar vocês para dar um pulo em casa, Claro, puxadinho, né? é, Essa vai ser a live, né? Eu tô em cima, né? Nós também. É. Tá legal? É isso aí. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu.